Olá, queremos te saudar com a paz do Senhor Jesus e transmitir aqui a nossa alegria por termos a sua participação conosco nesta nova fase da nossa programação da Rádio TV Web Manaim e que hoje aqui estamos apresentando o programa A Ética na Vida do Crente. E nós estamos já apresentando mais um episódio onde estamos dando sequência à questão comportamental do crente, comportamental, moral, o ambiente que envolve o crente em Jesus dentro do aspecto ético. E nós fizemos naturalmente já aqui várias considerações nos episódios anteriores e naturalmente se você não participou, não assistiu e estiver participando pelo YouTube, pode acessar lá o nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata e acessar lá Ética na Vida do Crente para ter uma sequência do assunto que ele está sendo, aliás, sequencial dentro de vários aspectos que nós estamos abordando relacionados à questão da ética na vida do crente. E hoje nós iremos dar continuidade a esse assunto. Temos naturalmente dentro de um novo esquema de trabalho. Apresentaremos depois alguns aspectos mais específicos da ética do crente, no caso, por exemplo, o pastor, o diácono, o obreiro, as irmãs da igreja, os jovens e vários outros segmentos da igreja, onde nós abordaremos esse assunto de uma forma mais específica. Estamos, por enquanto, falando sobre a ética do crente, o crente de uma maneira geral. Muito bem, aí diante disso agora nós estamos aqui, eu não estou sozinho, mas estou aqui contando com a colaboração do nosso companheiro pastor Luiz Fernando. Paz do Senhor, pastor Luiz Fernando. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos. É muito bom estar com os irmãos aqui em um assunto maravilhoso que é esse, que é a ética do servo do Senhor, do crente. Amém, amém. Amém, lembrando que nós estamos aqui, os dois como responsáveis por este assunto, e nós naturalmente iremos trazer futuramente pessoas específicas dentro da área que estivermos abordando a questão de ética na vida do crente ou do pastor. Vamos trazer um pastor, depois do diácono vamos trazer um diácono, uma irmã, vamos trazer uma irmã, uma senhora da igreja, um jovem ou mais jovens, para nós abordarmos o assunto aqui dentro de um caráter assim bem participativo. Mas lembrando que nós estamos aqui, para você que está acompanhando conosco pelo YouTube, você pode, primeiramente, nós recomendamos compartilhar, curtir, compartilhar e até enviar seu comentário também. Entra no chat e faz aí o seu comentário relacionado ao assunto, o que você está achando, se tem alguma sugestão para ser dada, para ser participativo conosco na nossa programação. Muito bem, nós vamos dar continuidade agora. Eu vou convidar aqui o pastor Luiz Fernando para fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus relacionado a este assunto da ética. Pastor Luiz Fernando, por favor. Nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 1, só a primeira parte desse versículo, que diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Isso aí foi escrito 3.000 anos atrás. Eu gosto muito de história e o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus não muda. E isso aqui foi escrito na época, foi Salomão que escreveu, ou seja, 1000 anos antes do Senhor Jesus. E eu te pergunto, aqui para uma explicação melhor para os irmãos, o que é a boa fama do crente? Se não é o Senhor operar no meio da igreja, nos usando como um instrumento para a honra e glória do seu nome. E é como um unguento, né? Isso. Unguento. Melhor do que melhor do que o unguento, exatamente. Melhor. Comparado à boa fama, quer dizer, o bom comportamento, a boa ética, do crente. Isso realmente foi muito bem colocado por um homem que, segundo a gente sabe, foi o homem mais sábio que já existiu na Terra, Porque a sabedoria de Salomão era algo que ninguém conseguiu na Terra, conseguiu algo semelhante ao que Salomão conseguiu, ou seja, um reino de 40 anos, onde não havia conflito social, onde a sociedade era pautada dentro de um comportamento ético de tal maneira que até mesmo hoje, no século XXI, sociólogos afirmam que se houver uma sociedade que possa pautar o comportamento dela dentro dos provérbios escritos pelo rei Salomão, essa sociedade não teria conflitos. Então, está dentro do nosso assunto da ética, E principalmente a ética na vida do crente.
Mas aí, portanto, nós iremos dar continuidade aos pontos relacionados à questão ética na vida do crente, e nós agora vamos abordar, pastor Luiz Fernando, vamos abordar na questão de ética no trato com as irmãs da igreja. Como é que os crentes tratam a questão das irmãs da igreja? Por exemplo, a questão de oração, né? Quando às vezes vai se orar por uma irmã ou uma mulher dentro da igreja, uma visitante, como é que o crente ali deve se comportar? Qual deve ser a postura dele em termos de dar uma assistência de forma ética, discreta e etc. Você citou um ponto muito importante. A diferença de como se faz no mundo, da diferença de como se faz dentro da igreja. É ético quando você vai tratar com uma irmã, dependendo do assunto, você trazer sempre uma outra irmã para estar junto ali, até para quebrar um pouco uma situação, para dar um auxílio e para corroborar naquilo que vai se falar. É muito importante o pastor evitar essas conversas particulares, principalmente com irmãs, porque é lógico que tem de conversar, que tem de tratar de assuntos. Nós temos o trabalho das servas, que é maravilhoso, as irmãs desenvolvem isso. Muitas professoras dos menores, né, dos intermediários, dos pequenos, são irmãs. Mas nós estamos falando de uma ética, né? Nós estamos falando de algo importante. Eu me lembro, quando eu era, logo assim que eu fui ordenado, um pastor me deu alguns conselhos com relação a isso. Ele falava sempre, olha, quando você for conversar com uma irmã, convida sempre outra. E se possível, coloca a tua Bíblia entre você e a irmã que você está conversando. Porque todos vão ver que há um espaço, você vê como é que, né? E se você estiver de pé e a irmã chegar muito perto, você dá um passo para trás, mas não tira o teu pé, deixa um pé na frente, que ela não vai poder dar um passo para frente. Então, o comportamento ali do companheiro, né, no intuito de ajudar, é lógico, né, no intuito de ajudar e transmitir ali nas conversas, no trato com a igreja, a seriedade que é a obra do Senhor e as revelações do Senhor, porque o Senhor não faz separação de homem e mulher, o Senhor nos trata todo por igual. Mas o pastor, ele tem de dar esse testemunho, até mesmo em visita de irmãs, quando se vai visitar uma irmã na sua casa, nunca o pastor não vá sozinho. Isso... mesmo os crentes, né, da igreja, para não visitar uma irmã sem um acompanhamento, né, ele com a esposa, se ele for casado, ou se for um grupo de jovens, não ir só varões, não é só jovens rapazes, né, mas irmãs também, jovens também, irmãs, né, jovens, para poder participar. Isso é questão de ética, né? A gente realmente tem que prezar muito por isso. E até mesmo na forma de se comunicar. Você quer ver, por exemplo, virar para uma senhora e chamar a senhora de irmãzinha, é um negócio assim, né? Não fica bem isso, né? Ou um senhor idoso, o irmãozinho, seu pezinho e tudo. Aí abre a boquinha, isso é um negócio assim, constranja, né? Ou dar alguns apelidos, Gilson, que pode não ser pejorativo, mas não deva ser feito, né? Chama o nome do irmão. Chama pelo nome. Converse com o nome. Evite de fazer essas coisa, o senhor, a senhora, né? O tratamento que se dá, o senhor, a senhora. Chegar para uma senhora idosa, chamar de você, e chamar a pessoa pelo nome, sem dizer senhora, entendeu? Então isso realmente é bom, é muito ético chamar uma irmã de irmã fulana. Cita o nome. Por exemplo, né? cita o nome, mas antes do nome colocar o tratamento, né? Eu estou lidando com uma irmã em Cristo. Exatamente. Né? Especialmente irmãs, né? Aliás, tem uma recomendação do apóstolo Paulo, né, sobre isso, quando ele escreve para Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, verso 2, poderia ler, pastor? Diz assim, 1 Timóteo 5, 2, as mulheres idosas, como a mãe, as moças, como as irmãs, em toda a pureza, é o trato que o servo, que o Timóteo tinha de ter, Paulo estava recomendando com as irmãs ali da igreja, com toda a pureza. Toda a isso pureza, é muito importante. É muito ético isso, né? Muito. É uma questão até de testemunho
na vida do crente. Muito bem, um outro aspecto também que nós gostaríamos de abordar sobre a ética da vida do crente é a questão de sobriedade ao vestir. A veste apropriada. Eu me lembro quando eu era criança de igreja, as professoras que eu tinha de classe, em Luiz Fernando, interessante essa, elas ensinavam o seguinte, que quando chegava no dia de ir para a igreja, a gente tinha que vestir a melhor roupa, sim, porque era a roupa a mais nova, limpinha, porque a gente ia comparecer diante do Senhor. Então, comparecer diante de um governador, a gente já vai bem vestido, né? Um prefeito, uma autoridade, diante do Senhor mais ainda. Então eu me lembro, essa questão de ética no vestir, ela é fundamental porque nós, por exemplo, nós como crentes de uma obra do Espírito Santo, nós temos uma coisa valiosa que nós temos para apresentar às pessoas, que é aquilo que sai da nossa boca diante do que nós estamos recebendo do Senhor, né? A palavra, a revelação, uma mensagem, um conselho da parte do Senhor. Então isso é que deve marcar a pessoa com quem a gente está falando, né? E não a nossa maneira de vestir, a nossa roupa cheia de marca e todo bem preparado exteriormente, né? E isso distrai a atenção das pessoas, né? É o modismo, né? Você está falando aí muitas vezes, né? Evitar essa exposição de alguma coisa na moda, tudo com equilíbrio. Por exemplo, nós somos pessoas simples, Gilson. Eu aprendi isso com um companheiro, um pastor, que foi meu pastor, né? Ele dizia, nós não temos dinheiro para gastar com roupas novas, né? Procura comprar uma roupa que você possa usar e combinar, por exemplo, o terno. Você vai combinar o terno com umas cores extravagantes de camisa. Eu estou entrando até no detalhe, a gravata em si, uma gravata que combina com mais outros ternos, sem contrastar. Isso é o equilíbrio. Eu me lembro do pastor Barros, no início da obra, nos ensinando nos Manaíns, né, como nós deveríamos nos vestir para não aparecer, não chocar, não misturar certas cores e não misturar certos vestimentos, para que a pessoa que chegue, não que coisa, aquilo parece um arco-íris, parece um negócio, não, ele vai ver a revelação, ele vai ver aquilo que o Senhor está operando, né? Você falou da criança. Eu fui criado numa igreja evangélica, conheci a obra com 14 anos, mas a minha mãe separava a melhor roupinha, era para ir para a igreja. Não tinha, não. E ela dizia exatamente o que você falou aí. Vamos com o melhor, porque nós vamos dar o melhor para o Senhor. Isso é interessante. Isso é bom porque você vê, por exemplo, o crente, quando ele se traja, usa um traje sóbrio quer dizer simples, né? Não é uma coisa extravagante, que chama atenção, né? É coisa equilibrada. Nós não temos naturalmente a preocupação na obra do Espírito com relação à questão de usos e costumes. Se a pessoa tem que ter o cabelo mais comprido ou o cabelo mais curto, a roupa mais comprida, a roupa mais curta. Não é a nossa preocupação nisso, porque isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Mas, por outro lado, a questão de se trajar sobriamente destaca o crente, né? Eu me lembro um dia desse passado aí, um vizinho meu descendo comigo no elevador, ele me perguntou se eu era advogado. Eu falei, mas por que advogado? Ele disse, não, porque você está sempre de paletó e gravata e uma bolsinha do lado, uma pastinha do lado, né? Eu falei, mais ou menos isso. Expliquei para ele, né, quem eu era, o que eu fazia. Ah, rapaz, então eu errei de longe, né? Quer dizer, você então é pastor, né? Então veja que a questão de ética, a gente apresenta e não chama a atenção da pessoa para outra coisa, né? Não chama a atenção da pessoa para outra coisa. Essa questão, portanto, é um detalhe interessante que eu queria abordar, é que principalmente dependendo do ambiente em que a pessoa está. Quer ver, por exemplo, muitas vezes as pessoas enviam vídeos para a escola bíblica e aí ele diz assim, fulano de tal diácono. Aí ele apresenta no vídeo com uma camisa regata, entendeu? Ele apresenta com a barba ainda sem fazer a barba, entendeu? Não é barbudo não, mas podia fazer a barba, gente. Só que ele vai filmando ali para apresentar, né? É porque ele vai ser apresentado na igreja. É como se ele estivesse lá dentro da igreja. Então, às vezes, a gente tem que rejeitar
um vídeo desse, porque vai ser muito ruim você apresentar na tela, numa escola bíblica, uma pessoa trajada de uma forma que não é o traje que ele vai usar na escola bíblica. Por outro lado, nós sempre tivemos uma preocupação, desde que começamos a apresentar programas de TV, isso já há 15 anos atrás, quando nós abrimos o nosso canal via satélite pela primeira vez, né? Em 2009, é isso? Eu me lembro que a nossa primeira preocupação era não sermos televisivos. O que é televisivo? É a pessoa que vem para frente de uma câmera e ele vem para se apresentar, para apresentar a si, a sua roupa, a sua maneira de vestir, a sua maneira de pentear o cabelo, essas coisas assim. A nossa preocupação nunca foi essa e nem deve ser, e continua não sendo, porque o mais importante que nós temos a apresentar é a mensagem, é aquilo que vem do Espírito Santo. E não pode ter nada que distraia a pessoa. Como, por exemplo, você pega, por exemplo, Luiz Pita, uma pessoa que vai se apresentar, ele está com uma roupa cheia de marca, né? E uma marca aqui, aquela roupa mal... Logomarcas, né? Logomarcazinhas. Tudo. Aí isso não fica bem, porque chama a atenção das pessoas. As pessoas distraem e ao invés de prestar atenção naquilo que é o essencial, que é a palavra, vai ficar prestando atenção na maneira como é que está o cabelo da pessoa, como é que está a roupa da pessoa, assim por diante. Isso é o famoso televisivo. O equilíbrio, né? Equilíbrio. O equilíbrio na forma de vestir faz parte do servo. O servo, ele não aparece mostrando o corpo. Quando você falou da camisa regata, o instrumentista, ele está tocando o instrumento. Estou citando, nós vamos lá na frente falar sobre o comportamento do grupo louvor instrumentista. Mas eu estou só citando, o instrumentista está tocando um instrumento para o Senhor, ele deve evitar certos tipos de roupa, botar um blazer, no verão o calor é grande, mas ou então uma camisa que seja decente, né? Condizente com a honra que o nosso Deus merece. O nosso Deus merece o melhor nosso. É verdade. Nós não estamos ali para aparecer, não. Nós estamos ali para nos apresentar diante do nosso Deus e deixar Ele nos usar para que a igreja receba uma grande bênção da parte do Senhor. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Vamos então continuar? Vamos. E aí nós temos ainda um outro aspecto interessante, pastor Luiz Fernando, que é a questão da ética do crente quanto a negócios. Ou seja, as finanças do crente, os negócios do crente, porque o crente fiel, ele deve ser correto e equilibrado com finanças, a parte de finanças, ou seja, ele deve evitar, uma coisa que deve evitar, fazer negócios com irmãos de igreja. Se tiver de fazer negócio com algum irmão de igreja, busca o Senhor, abre a palavra, consulta ao Senhor, né? Com o irmão de igreja. Se for com o pastor, consulta 2 vezes. Isso. O pastor Gedeuti costuma falar isso, né? Ou 3, né? Se for fazer negócio com o pastor, isso é uma palavra aqui até do pastor Gedeuti. Não, consulta 2 ou 3 vezes para saber se é isso mesmo. Porque é muito antiético o crente estar numa posição em que ele está num comportamento com relação à sua vida financeira, o desequilíbrio, tudo bem. Há momentos que realmente o peso de um compromisso financeiro, por exemplo, doença, lidar com doença, ou um gasto excepcional em função de uma tragédia ou qualquer coisa assim, tudo bem, isso são coisas que todo mundo está sujeito a isso. Mas não aquele desequilíbrio, né, em termos de finanças e principalmente com relação a negócios com pessoas da igreja, né? Você falou uma coisa muito séria, o pastor ele tem certa autoridade normal, uma autoridade que o Espírito Santo nos dá sobre os irmãos. O pastor usar isso para fazer negócio com os irmãos, tirando vantagem, pedir dinheiro emprestado, esse tipo de coisa que não pode se fazer. Muitas vezes o irmão não vai negar, não, é o pastor e tal, nega, não dá não, entendeu? O pastor não tem esse direito, o presbitério, ele está todo um suporte, nos casos extremos aí, é lógico, né? Nós somos voluntários, e as promessas do Senhor, há várias promessas quando nós somos fiéis, e me permita falar aí o dízimo. Se está entrando em dificuldade, vê se não está falhando ali no dízimo. Está sendo fiel com o Senhor, né? Exatamente, porque o Senhor, Ele é dono da prata e do ouro, mas às vezes, em alguns momentos, Ele nos prova para ver se nós valorizamos mais o espiritual do que o material. E quando o Senhor,
nos dá a aprovação, quando nós somos aprovados pelo Senhor, o Senhor nos dá grandes Amém. bênçãos. Isso é verdade, dá condição até de ser mais controlado, né? Na questão de negócios e assim por diante, né? Graças a Deus, isso é verdade. Eu conheço um testemunho de um servo que ele era um obreiro na igreja e um dia ele não tinha nada dentro de casa, ele tinha de fazer compras. Ele orou, o Senhor tem misericórdia, eu não sei o que fazer. Ele de manhã muito cedo, ele saiu para a madrugada. Quando ele ia saindo no portão, ele viu um maço de dinheiro que alguém jogou por cima do muro dele. Eu falei, meu Deus, de onde surgiu isso? Ele olhou lá, deu para ele se sustentar aquele mês todo. Que coisa maravilhosa. Eu conheço um pastor, eu me lembro do pastor Telma. O pastor Telma foi um homem próspero no Rio de Janeiro, já passou no Senhor, mas ele me contou um testemunho uma vez que ele tinha um determinado compromisso e ele não tinha como pagar porque não tinha recebido valores. Ele era representante comercial ali, a vida toda dele ele foi. Ele disse que ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. E foi no banco. Naquela época não tinha caixa econômica, caixa automática como hoje, né? Celular, ele tinha de ir ao banco no caixa. Ele foi no banco no caixa pedir o extrato e tinha o valor dele que ele precisava. Até hoje, né? Até o dia que ele partiu, ele disse que ele não sabia como é que aquele dinheiro entrou lá. Mas o Senhor supriu. É verdade, Testemunho do servo fiel. O Senhor honra, né? O servo que é ético na parte financeira. E não é fácil, não. Os negócios dele, o Senhor honra. Não é fácil. Mas aquilo que a ovelha vive, nós vivemos, porque nós vivemos o que pregamos. Isso é até um assunto mais adiante, e dentro desse ponto é muito importante isso. Mas sim, ainda tem como a gente fazer uma abordagem, pastor Luiz Fernando, com relação à questão de ética relacionada à doutrina. A doutrina. Por que isso? Porque, veja bem, hoje nós sabemos que a doutrina no nosso meio sempre foi muito dinâmica e muito assim, o que você está aprendendo hoje, amanhã você já vai aprimorar isso, é o aperfeiçoamento contínuo, né? É a revelação que não para, né? É a fonte que não cessa de jorrar. Que não cessa de jorrar, isso. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, o crente na obra, ele deixa de fazer seminário, deixa de participar da escola bíblica. E sabe o que pode acontecer? De ele encontrar um outro irmão, que às vezes é até mais novo na fé do que ele, que está sabendo mais do que ele. Entendeu? Então, essa é uma questão da ética do crente, de ele, vamos dizer assim, ter que conhecer mais ao Senhor, para ele poder suprir o mais recente, o mais novo, né, o novo convertido. Mas se ele não participar, por questão, né, falhando nessa ética com relação à doutrina, outro vai acabar amanhã ou depois perguntando uma coisa a ele, ele não está sabendo. E você citou de dar um testemunho e de ajudar o irmão mais novo. Eu falo dele se autoajudar, porque a revelação, como nós falamos, a revelação ela não muda, ela amadurece. O clamor sempre existiu na palavra do Senhor, desde lá do Velho Testamento. O que acontece é que quando o Espírito Santo é derramado, há um amadurecimento, um entendimento melhor e maior da doutrina. Então nós vemos que quando a pessoa deixa de fazer seminário e deixa de frequentar a EBD, ele está deixando de receber do Senhor armas poderosas para a sua própria vida e também para os irmãos que necessitarão, né, ali de uma certa assistência. Isso é muito importante. É interessante, nós estamos até aqui fazendo uma abordagem da ética na vida do crente com relação ao comportamento dele no que diz respeito à vida da igreja, os irmãos, a obra, de uma maneira geral. E vamos naturalmente entrar brevemente num novo segmento que é a ética do crente com relação à família dele. Mas antes disso, tem ainda um aspecto a ser considerado hoje aqui, que eu gostaria de comentar ainda, que é a ética do crente na questão de uso correto da linguagem. O que significa isso? Tudo bem, uma coisa é o exibicionista, aquele que quer exibir aquilo que é a cultura dele. Mas, por outro lado, também, pastor Luiz Fernando, o crente precisa ter uma linguagem, vamos dizer assim, própria, apropriada, que não é carregada da linguagem lá de fora, do mundo,
mundo, ou até mesmo a linguagem, vamos dizer assim, mais que se usa muito aí fora, que não expressa as coisas corretamente. Certas gírias. Exatamente, especialmente a questão de gírias e essas coisas assim. Porque, por exemplo, o crente, quando ele está conversando, de alguma maneira, ele está transmitindo o seu caráter cristão, ou seja, a sua vida espiritual. Exatamente. Então, ele não pode usar determinadas expressões ou determinadas situações assim que mostre que ele é um crente, vamos dizer assim, inculto. Não digo que o crente tem que ter cultura, mas no mínimo saber falar as coisas corretamente. Quer ver, por exemplo, você vai pedir um irmão para fazer uma oração na igreja, está cheio de visitante. Aí o irmão levanta, nós clamamos pelo sangue de Jesus, clamamos. Não, tudo bem, a gente não vai recriminar uma pessoa por falar uma palavra assim, mas nós estamos hoje num nível de entendimento, de conhecimento e de apresentação da obra que temos que fazer um esforçozinho, vamos dizer assim, para aprimorar mais essa questão de linguagem. Isso sem contar outras colocações, às vezes, que as pessoas fazem da língua portuguesa. Concordâncias, né? Especialmente as concordâncias. Nós estamos, nós vai, né? Nós vai, nós fui. Usando o verbo correto. Usar os verbos corretamente, entendeu? Então isso principalmente quando você está trazendo uma palavra, seja o pastor, o diácono, o obreiro ungido, ou a serva que está ali trazendo uma mensagem ali nas reuniões, a professora que está trazendo para a criança ali, procurar não se expor usando termos, palavras, gírias, pode ser comum lá no mundo, mas para o servo do Senhor isso não vale. Pede ao Senhor misericórdia e clama para que o Senhor te mude isso, né? Muito importante. Tá bem, Luiz Fernando. Então, chegamos assim ao final de mais esse episódio que nós estamos apresentando sobre a ética na vida do crente e vamos encerrar aqui desejando a você a paz do Senhor Jesus e também aguardando para a nossa próxima programação na próxima vez. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, pastor Luiz Fernando. A paz do Senhor, pastor Gilson. A paz do Senhor, irmãos.